Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o primeiro episódio do Tax Capital, podcast do Portal da Reforma Tributária. Sou Douglas Rodrigues, editor-chefe do Portal da Reforma Tributária, e hoje, neste episódio de estreia, nós temos uma equipe muito especial, que é a equipe do SERPRO. Temos o presidente Alexandre Amorim e Robson, que está coordenando toda essa parte técnica, justamente do lado da reforma tributária. Temos também a participação do Lucas Ribeiro, que é o CEO da Reut, e também um podcast muito especial fazendo essa collab de estreia, que é o Split Payment Talks. Kaliane Abreu, presidente da WLF, está aqui presente, e o Rafael Turque, que é o CEO da UV. Pessoal, muito obrigado a todos. E aqui, aproveitando que o tempo em Brasília é escasso e a gente não podemos perder nenhuma informação, Alexandre Amorim, já jogando a bola ali para ele, né, para começar esse bate-papo, qual o papel do SERPRO na reforma tributária? Eu sei que a instituição vem fazendo um trabalho, inclusive, de robustez aí, em 2024, fortalecendo caixa, faturamento, registrou um lucro aí na faixa de 600 milhões, bem robusto. E como que está sendo essa estruturação, inclusive de equipe? Bom dia a todos, aos nossos colegas de bancada, uma satisfação estar aqui com vocês. O SERPRO é o responsável, com uma equipe estruturada, liderada pelo Robson, com aproximadamente 150 desenvolvedores, é o que vem construindo a plataforma. Desenvolvendo os códigos, fazendo testes, procurando a melhor tecnologia, vamos dizer assim, traduzindo todos os conceitos, todo o regramento da reforma para um modelo de plataforma muito mais acessível ao contribuinte, ao cidadão. Esse é o nosso papel, o papel de desenvolver uma tecnologia segura, robusta e que atenda aos preceitos dessa transformação que é a reforma tributária, levando para a justiça social dentro do país. Perfeito. Kaliane, vou te dar a honra de fazer a segunda pergunta. Claro, com toda certeza. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sempre tenho escutado a seguinte pergunta: como vai funcionar a tecnologia, que é o Split Payment, com ou sem nota fiscal? Vamos lá, bom dia, eu sou o Robson Lima, gestor nacional do projeto no SERPRO. As questões do Split Payment é um processo. A gente começou a fazer as reuniões técnicas aí com o Concefaz, que são representantes de estados e municípios, sob a coordenação do secretário especial da reforma, Bernardo Api, e estamos discutindo exatamente como é o modus operandi dessa questão. Já está definido que ano que vem, por exemplo, não haverá arrecadação tributária nem de CBS e nem de IBS. Então, o nosso roadmap de implementação da solução tecnológica para o Split tem esse período de maturidade para acontecer, de agora até o primeiro semestre do ano que vem. O que a gente está discutindo aqui? São os dois modelos principais de splits. O split simplificado, que é aquele que é prefixado em cima de uma tributação específica para qualquer operação, e o outro que é com aproveitamento de crédito. Todas as definições são de responsabilidade de estados, municípios e Receita Federal, e a gente, tecnicamente, estamos avaliando a questão de viabilidade tecnológica. Quais são as integrações, se vamos integrar com os meios de pagamentos, quais são esses meios de pagamentos, tudo está em processo de discussão. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui, Robson, pegar carona já na tua fala, e um prazer estar aqui com vocês também hoje, estreando esse podcast tão importante para a reforma tributária que está sendo construída no Brasil. A nota fiscal, naquele momento em que nós vamos ter ali a CBS já em 2026, as empresas elas têm uma preocupação muito grande se esse controle vai poder ser feito via API ou se vai ser só em tela, Robson. Essa é uma das grandes preocupações daqueles que têm volume, das empresas que têm as contabilidades. Né? Como é que vai ter que pôr gente para fazer esse controle ou vai dar para integrar e usar bastante da tecnologia? Não, basicamente o mundo, a tendência, uma das premissas da reforma tecnológica, inclusive, definida pelos estados, municípios e pela Receita, é minimizar o impacto ao setor hoje existente. Então, praticamente, não se tem grandes impactos de mudança no processo de autorização de documentos fiscais, por exemplo. Então, todo o mecanismo que você tem hoje para autorizar o documento de mercadoria ou o documento de serviço permanece como está, como simplesmente um ajuste de layout de documento. O nosso Portal Nacional da Reforma, que é um portal pertencente aos entes federativos, ele não é especificamente da Receita Federal, ele vai conter lá diversos serviços, né? Serviços aí com acessos manuais, que as grandes empresas podem fazer, e também está se discutindo, né, que tipo de serviços para o API vão ser disponibilizados. Não está fechada a questão ainda, qual vai ser esse universo de API disponível, quais são os serviços essenciais. E o mais importante, a gente já abriu, né, através do próprio Comitê Gestor e da Receita Federal, uma conversa, principalmente com a CFC, para entender as principais dores
para que a gente viabilize serviços adequados para que atenda o principal nicho, a principal necessidade do mercado. Excelente. É importante destacar que o serviço, o cidadão e o contribuinte realizará de qualquer forma. Né? A tecnologia que está sendo instalada possibilita esse uso. Né? Não vai ter dificuldade para o contribuinte, para o cidadão, acessar o portal. Né? E ele também vai poder realizar as operações, né, sem qualquer prejuízo da execução no seu dia a dia, né, do funcionamento de um comércio. Né? Então, a tecnologia que está sendo empregada possibilita essa forma. O presidente me lembrou de uma outra resposta, complementar também, Claro. que é uma questão importante que eu não citei em relação ao portal. O portal é totalmente design system GovBR. Então, é um mundo que tanto o governo quanto o cidadão já está acostumado a lidar com ele. A sua senha do GovBR permanece a mesma, você vai acessar o seu ambiente através do controle de acesso do GovBR e vai ter um universo de funcionalidades que lhe pertencem, dependendo do seu perfil. Se você é contribuinte, você vai ver aquilo que é inerente à sua operação. Se você é cidadão, por exemplo, de baixa renda, vai poder acessar e controlar a sua possibilidade de receber um cashback. E todas as administrações tributárias vão ter perfis específicos. O municipal acessando aquilo que lhe interessa, o estadual e o federal, as suas específicas funcionalidades. Como é que, se eu como empresa, agora a Serpro está fazendo todos os preparativos para assumir essa grande responsabilidade tecnológica. Então agora todas as empresas estão se preparando para fazer os mesmos do seu lado. O que elas, empresas, deveriam prestar atenção ou já se antecipar a essa mudança tecnológica do lado dela? O que deveria ser a lista de afazeres que os empresários deveriam se procurar para honrar esses desafios tecnológicos que vêm pela frente? Eu queria fazer um comentário adicional à sua pergunta em relação, assim, o Serpro está construindo a plataforma da contribuição de bens e serviços para atender essa parte do IVA dual, que é da Receita Federal. O Comitê Gestor está desenvolvendo também a solução de plataforma para o IBS. Então, é bom entender que, apesar de ser um portal único, que é transparente para o contribuinte, por trás temos mais de um ambiente computacional. Um deles, é claro, é o que nós representamos, é o Serpro. E, como eu disse, a premissa de impacto ela é mínima, ou seja, as empresas têm que ficar atentas com as divulgações de mudanças de layouts que estão sendo feitas pelas autoridades tributárias municipais, estaduais e federais. Layouts, a gente está falando de notas fiscais. Notas técnicas, não só de notas fiscais, são diversos documentos fiscais, tá? Para vocês terem uma ideia, aproximadamente mais de 20 tipos de documentos fiscais que cobertam as operações. São notas fiscais de serviço, nota de mercadoria, tem declaração de importação, exportação, NFCON, NF3E. Então, tem vários documentos que são envolvidos nas ações comerciais, nas operações comerciais. Então, esses documentos estão sendo modificados e notas técnicas estão sendo divulgadas no portal da sua administração tributária. Então, se você é uma empresa do Estado, do Distrito Federal, você vai acessar o portal da Cefaz aqui do Distrito Federal e vai ter acesso às notas técnicas para poder atualizar os seus sistemas e preocupar com as pequenas modificações. Que, basicamente, gente, as modificações são destacar as informações necessárias para se apurar o IBS e o CBS. Nada muito mais que isso. Bom, e complementando a sua pergunta, pensando em relação ao portal, o que vem de novo? Aí o portal vem com novos serviços. É ficar atento com a sua associação, a que você está representado, para ver as modificações, as oportunidades de feedback que tanto o Comitê Gestor quanto a Receita Federal vão oferecer para o mercado, nos dá a fim de que a gente consiga oferecer um serviço de melhor qualidade ainda no que a gente vai construir para o portal. É uma experiência do usuário, né? A gente está aprimorando cada vez mais que as contribuições das sociedades, né, possa ajudar a que o portal e que a nossa plataforma fique mais acessível. Né? Então, não tem nenhuma preocupação técnica da parte das empresas. Perfeito. Né? As integrações elas serão as mais fáceis possíveis. Mas essa parte dos normativos é importante estar atento, mas a linguagem do portal, a linguagem da nossa plataforma está levando muito em consideração os feedbacks que nós estamos tendo, né, das contribuições de todos, para que fique um ambiente mais confortável para o usuário. É correto dizer que, então, para uma empresa, um pequeno empresário ou para uma grande empresa, grandes empresas têm acesso a um time de tributos, às vezes dedicado para isso. Um pequeno empresário não tem. O maior esforço está do lado governamental. Então, os desafios tecnológicos, sistêmicos, a Serpro, junto com todos os outros
participantes desse projeto está puxando essa responsabilidade para vocês, correto, Ana? Sim. A gente segue a implementação que é especificada pelos administradores tributários e junto com as outras empresas de processamento de dados estaduais e municipais, a gente está construindo a solução mais fácil possível de utilização. Essa preocupação com o X, que o presidente acabou de citar aqui, usar a experiência do usuário, é importante, é basicamente uma premissa importante tecnológica que a gente tem seguido. Enfim, sim, a intenção, com revolta a dizer, é minimizar os impactos, pequenos ajustes, mas é de entender novos layouts, ou, por exemplo, a conectar novas APIs específicas que vão estar disponíveis para o segmento. E assim, o menor empresário vai ter toda a condição de acompanhar a sua vida tributária, com conta corrente tributário, que é muito importante essa questão estar disponível no portal. Tá? Tem uma questão que eu gostaria de até ouvir a opinião de vocês, e o Lucas também, porque muita gente até alguns meses atrás achava que a reforma não iria existir, apesar de já estar na PEC desde 2023. Mas agora o senhor comentou, são mais de 20 notas técnicas indicando preparação de layout. Ou seja, a reforma já começou e já tem todo esse trabalho prévio que as empresas já podem estar fazendo. Como que os senhores estão vendo isso? Já tem muito trabalho a ser feito antes de 2026. A gente acha que é só a partir de 1º de janeiro de 2026. Ótima a sua colocação, porque o tema da reforma tributária, né, ele antecede o que vai começar agora em 26. Nosso trabalho desde 2023. Nós estamos, né, executando, né, montando equipe, qualificando, visitando uma série de referências na área tributária, pesquisando, fazendo testes de tecnologia. Então, é um trabalho que tem um cronograma sendo executado à risca, com entregas já realizadas, com testes já acontecendo, validados pelos usuários, pela Secretaria da Reforma. Então, aquilo que ocorrerá em 2026 começou em 2023. Né? Tem todo um trabalho prévio, com muito esmero, com muito cuidado, e que tem entrega. Então, assim, hoje, né, já tem realizações, já tem carinha, já tem layout, já tem materialidade para poder justificar que a reforma está aí, já está acontecendo. Né? Já tem material suficiente como plataforma, como arquitetura desenvolvida. Amorim Robson, pegando um gancho nisso, em que estágio estão os testes piloto? E alguma ideia você vai abranger todas as empresas, algumas? O teste piloto vai começar só com cartão, vai começar com Pix, ou vai começar com todos os meios de pagamento? Já alguma ideia de como isso vai acontecer e quando vai ser? Ou pelo menos uma prévia? Bom, a estratégia principal de uma evolução de uma plataforma é sempre definir um mínimo produto viável, que a gente carinhosamente chama de MVP. E a gente definiu aí que esse produto, esse software de plataforma, que já tem software funcionando, complementando aqui a fala do presidente, tá? A gente já vai soltar para o mercado aí na última semana de junho, conforme prometido para você, Lucas, anteriormente. Novidades, hein? Então, em junho, teremos um portal nacional da reforma tributária, vai estar disponível, totalmente integrado com o GovBR, com as principais funções necessárias para que o contribuinte conheça como é que vai se dar essa questão que o mercado já deve estar conhecendo, chamada apuração assistida, que é basicamente o controle das operações comerciais e a apuração do débito e do crédito. É muito importante que na cabeça do ouvinte tenha essa questão aí do débito e crédito, que é a principal mudança aí da reforma tributária, que é basicamente as empresas entenderem que todas as operações delas vão ser beneficiadas da tributação em função dos créditos que tenha, efetivamente pagos, é claro, pelo fornecedor, e vai gerar um outro resultado de apuração de imposto. Então, a ideia é já divulgar, sim, para 500 empresas. São empresas aí, basicamente, que vão ser indicadas pelas administrações tributárias, elas que têm o contato daquelas empresas pilotos, provavelmente vão ser envolvidas em algumas associações, como, por exemplo, a gente já fez reunião com o Brascom, com o CFC, tem aquelas empresas que já participam de outros projetos desde quando a gente começou a nota fiscal eletrônica lá em 2006. Então, sim, já existe um universo de 150 a 200 empresas. A gente entendeu, por ser a reforma mais abrangente, que era importante ter um número maior nesse primeiro momento. E aí, complementando a sua pergunta, nesse primeiro momento, nesse MVP, por ser um MVP, a gente não vai ainda cuidar das questões de pagamento. Em paralelo, uma versão nova de release está sendo construída já em comum acordo aí com estados, municípios e governo federal, para ver quais são as decisões tecnológicas para ter uma versão de pagamento
no início de 2026, ao longo do primeiro semestre, uma vez que, repetindo, em 2026 não teremos a arrecadação. Perfeito. Então, isso significa dizer, Robson, que uma das preocupações no momento das empresas também tem sido a base de cálculo. Se elas vão precisar mudar a base que compõe os tributos lá do ICMS, do ISS, inserindo aquele 1% de CBS e IBS. Se a gente não vai ter essa arrecadação, então podemos ficar despreocupados com esse tópico. Mais ou Em menos. 26. Mais ou menos, Lucas. Mais ou menos? Apesar de não termos a arrecadação, é importante destacar isso. Boa pergunta sua, tá? Isso aí, tá na base. Apesar de não termos a arrecadação, é importante. Por que é um evento teste, né? Vamos dizer assim, 2026 é um ano de teste que a gente tem. Perfeito. Então, vai ser necessário que o empresário destaque o valor da tributação. Então, assim, é por isso que é a questão que você perguntou anteriormente, né? De que tem trabalho a ser feito já. É acessar o portal da sua administração tributária, já adequar os seus sistemas para poder ajustar os layouts, Sim. porque essa informação precisa vir nos novos documentos fiscais a partir de 2026. Nas autorizações que os estados e municípios fazem, eles vão considerar já esse novo layout de documento. E essa informação destacada servirá de base de simulação para a gente prever a arrecadação em 2027. Perfeito. Deixa eu falar de desafios. O Brasil é um continente, a gente tem uma floresta amazônica, a gente tem áreas sem internet, a gente tem CEPs sendo criados e mudando toda hora, a gente tem ruas que são criadas que a gente às vezes que os Correios não percebeu. Como é que a CEP está se preparando para uma empresa ficar sem energia, sem internet, emitir nota na mão, que acontece, ou cidades sendo criadas novos CEPs, novos endereços? Como é que ela lida com esse desafio do dia a dia? Quando as coisas não dão certo. Qual que é o desafio aí? O CEPRA tem uma preocupação de manter aquilo que compete à nossa empresa, né, 2 centros de dados com redundância de todas as suas informações, guardadas em ambiente protegido, guardados em ambiente com muito cuidado pelos profissionais da empresa. A reforma ela está direcionada para ocupar um ambiente da nuvem soberana, de uma nuvem privada, guardada pelo Estado brasileiro. Então, esses dados, os dados mais sensíveis, os dados estruturantes, ficarão em ambiente protegido. Isso é uma novidade também, ter uma nuvem soberana, a guarda dessa informação. Todos esses ambientes, como eu mencionei, ele tem uma redundância. Agora, nas dimensões continentais que o Brasil possui, o aspecto da conectividade é um desafio, é um desafio que os municípios possuem, que as iniciativas privadas também têm que enfrentar, e o CEP também vem colaborando, fazendo um processo de criar mecanismos para levar, através de antenas de baixa órbita, fazendo o programa de conectividade do governo federal, o máximo possível de conexões. Agora, o aspecto técnico de como ela vai ficar offline, o offline aí fica... eu imagino que a CEP não vai ter problema de offline. O offline vai estar Sim, nesses milhões do outro lado. do outro lado. Hoje isso acontece, tá? Nossa pergunta, hoje isso é uma realidade hoje. Existem diversos documentos digitais que são alcançáveis, documentos fiscais, na verdade, que são alcançados por toda essa população brasileira. E já existe estabelecido em norma um modo de contingência. É isso que vai acontecer. Não muda. A contingência é normal. O que eu tenho de contingência hoje vai continuar continuar existindo. Os novos layouts, os novos layouts, eventos, contingência, vão permanecer como estão. É um tema um pouco mais fora da nossa atuação, que a gente é tecnologia. Isso é um tema de quem legisla. Mas, enfim, te garanto que vai existir a contingência, vai continuar existindo. Então, por exemplo, aquele bar da esquina que precisa emitir um documento fiscal específico, ele vai continuar usando o processo de contingência se necessário. Além disso, todo o nosso site responsivo com o GovBR, ele vai estar acessível também pelo celular. Hoje, todos os habitantes, dificilmente você vê um que não tenha um dispositivo móvel. Então, por exemplo, as consultas vão estar disponíveis. Principalmente, a gente tem uma preocupação especial que o governo tem, são todas as administrações tributárias, é o alcance da informação para aqueles de baixa renda. Correto. Então, isso vai estar disponível no site pequeno também. empresário tem as suas dores incluídas aí. Tem, sim, com O certeza. olhar foi em todos. O olhar nós tivemos Totalmente cuidado, inclusivo. inclusivo. Essa é o espírito da reforma, fazer a justiça e trazer uma equidade, uma simplicidade. No ambiente que o GovBR, é importante destacar,
esse ambiente do GovBR são mais de 170 milhões de pessoas que acessam o GovBR. É um ambiente já conhecido, é um ambiente, né, tranquilo para navegar, intuitivo. É esse mesmo caráter que terá no grande portal. fã do GovBR. Então, é uma conquista, né, termos esse GovBR. Então, essa relação é o que vai estar implantado também no portal. Uma questão é que os senhores até comentaram sobre o ponto de vista legislativo. O Congresso ele ainda não regulamentou 100% a reforma tributária. O governo ainda já até comentou, o secretário Api vai enviar a reforma do imposto seletivo. O comitê gestor ele ainda está sendo discutido no Senado. E tem outros projetos ainda que o governo deve mandar para regulamentar. Então, até trazendo um pouco de tranquilidade para quem está do outro lado, para quem está nos assistindo, é que a gente está trocando, é uma coisa que eu falo sempre, a gente está trocando o pneu do carro com o carro andando. E como que os senhores estão vendo isso no sentido de existem esses layouts, tem essa preparação prévia que está sendo feita, mas muitas coisas ainda vão ser mudadas na medida em que o legislativo vai tomar suas decisões, o executivo ainda vai chancelar elas, as prefeituras, os municípios. Como que os senhores estão vendo esse trabalho, até no sentido de que é uma construção, a gente não está fazendo uma reforma base zero. Uhum. Exato. Há um aspecto assim, o CERPRO se preparou para que todo esse ambiente, a metodologia da construção dessa tecnologia, ela fosse permitida ter essa capacidade elástica, vamos dizer assim, né? Então, ele tem um ambiente de produção para ter intempéries, né? Para poder enfrentar situações, né? Que tenhamos que reprogramar ou reescrever parte de um código, né? Então, nós temos essa capacidade, essa flexibilidade. Isso está no ambiente do CERPRO e foi pensado pelo Robson de criar uma estrutura de programação que fosse como um grande quebra-cabeça, né? Você vai acoplando, né? O Playmobil, né? Você vai montando pecinha, um Lego, né? Você vai montando um Lego, né? É isso. É essa a forma como está estruturado o nosso modelo, né, de desenvolvimento da arquitetura da reforma. Se quiser falar um pouco... Eu estou orgulhosíssimo, presidente. Orgulhosíssimo porque usou uma forma lúdica de explicar a nossa flexibilidade. Muito parabéns, presidente. Porque é o seguinte, desde o princípio, a única certeza que a gente tinha é que tinha mudança. Correto. Exatamente. Começando, falou assim, gente, vai mudar tudo, vai mudar bastante, então nós temos que pensar numa solução, uma palavrinha mágica que nossos times escutam falar quase todo dia. Bom dia, nós temos que ser flexíveis. Isso. Então, assim, nós inventamos, então... Robson flexível. Robson flexível, lembra disso? Então, a gente criou uma solução dentro da nossa arquitetura baseada em dois pilares muito importantes, que são a calculadora e o motor de regras. Isso foi especificado para tratar o CBS, especificamente, à medida que as regras vão sendo criadas, o motor de regra nada mais é de um mecanismo que o próprio auditor fiscal configura as regras tributárias. Então, surgiu uma lei nova, você vai lá, interpretou, entra no nosso portal como auditor fiscal, configura a sua regra. A partir daí, ele define assim, olha, essa regra vai valer de janeiro de 26 a 31 de dezembro de 2029. Ela entra em vigor à medida que operações comerciais que são inerentes àquelas regras, no momento da apuração assistida, esse cálculo vai ser apurado baseado naquela regra. Daí a grande flexibilidade que a gente tem na nossa plataforma. Isso vale no âmbito federal, municipal, estadual, em que nível? O mecanismo tecnológico de apuração assistida com motor de regras e calculadora é específico para o CBS. Perfeito. Tá? A solução tecnológica que o Estado e o município vão fazer, o município vai ganhar um pouco de presente porque o CERPRO também ele é provedor da solução da nota fiscal de serviço, tem um portal nacional, não sei se vocês já conhecem, né? Então, através do portal nacional também vai ter uso desse benefício. Agora, como será o IBS, aí teria que ver aí como é que vai ser com os estados no comitê gestor. Você falou da nota, Robson. Existe uma dúvida hoje sobre a quantidade de notas a serem emitidas. Porque hoje muitos negócios não precisam emitir a locação, por exemplo. Então, vamos pegar as locadoras de veículo. Ela emite uma fatura, ela não precisa fazer a emissão da nota fiscal, eu entendo que ela vai precisar, e vai precisar ser por operação, porque senão a gente não sabe o município de destino, não vamos saber a alíquota, não vamos saber a que município distribuir. E da mesma forma, aquelas empresas que hoje estão em regimes especiais nos municípios emitem uma nota consolidada. Ele pega lá o faturamento de 5 milhões de clientes, emite uma nota fiscal no mês, e tributa sobre ela, porque ele tributa para aquele município. Eu entendo que hoje, agora, quando a gente olha para a reforma, vai ter que ser nota a nota.
Tá certo? Você Tem algumas novidades. Você tem novidades aí, Robson? Tem Robson algumas Caixinha de Isso é surpresas. bom, isso é bom. Robson Caixinha de Tem algumas surpresas. novidades. O que acontece? Esse tema a gente chama de novos fatos geradores. Sim. Porque são os fatos que não eram cobertados pela legislação para a emissão de documento fiscal. Perfeito. Então, não necessariamente vamos emitir uma nota fiscal para cada operação dessa. Legal. Tá? Muito bom isso. Computacionalmente, isso Computa- é caro, sistemicamente. E também tem Exatamente. outras questões, por exemplo, assim, tem o dia a dia das empresas, Sim, tem simplifica questões muito aí de operacional. empresas financeiras, tem questões de aluguel de carro, Sim. de imóvel, venda de imóvel, tem questões da SAF e outros elementos aí que perfeito. estão envolvidos, né? Regimes Então, específicos. se não me engano, são 12 ou 13 regimes específicos. Então, existem grupos de trabalho entre as 3 esferas de governo discutindo o layout deste novo documento fiscal que provavelmente não vai ser uma nota fiscal. Tende a ser uma declaração mais padronizada, onde vai conseguir cobertar esses 5 milhões aí que você citou, Que de guarda operações as no único operações. documento. Fantástico. Então vai se definir a periodicidade, se vai ser diária ou semanal, mensal. Muitos ouvintes já ganharam o dia Eu, aqui com agora, toda viu, certeza. Robson? Acho que essa era a pergunta de $1 milhão que todo mundo queria Qual que é a saber. vantagem, qual que é a importância disso, gente? Com a mudança do IVA, essa informação precisa estar lá, porque eu tenho que gerar crédito para alguém. Sim. Então, concentrando isso no único documento, a nossa apuração assistida ganha um pouco mais de complexidade. Porque ao chegar esse documento complexo, composto de várias operações, eu preciso abri-lo e tratar item por item para dar direito de crédito a específicos CNPJs diferentes. Fazer as distribuições As também dos distribuições. municípios, quando a gente pensa em IBS, né? Não no Não, a CBS. distribuição já não é Não é com vocês, especificamente claro, da nossa plataforma. claro. Esse é um tema específico financeiro do Pensando Comitê no Gestor. racional, Mas, enfim, basicamente, isso vai facilitar a discutir, porque a origem e o destino importa consideravelmente, tem uma transição aí que vai sair da origem do Sim. destino, que isso vai durar alguns anos. Então, tudo isso vai estar informado em cada item de operação e vai ser tratado nas 2 plataformas. Perfeito. Robson e Amorim, uma dúvida, que também é uma outra pergunta que é de $1 milhão. Como vão ser os tipos de split payment? Qual vai funcionar e como garantir a experiência do cliente? Que são tantas informações, com o split financeiro que a gente já conhece, é um fluxo de informações grande. Agora, com o split payment tributário, vai vir mais informações que tem que acontecer no e-commerce em milésimos de segundo. Uhum. Qual o cuidado que vocês estão tendo com isso? Bom, o cuidado primeiro é aprender como vai ser a estratégia tecnológica para o split payment. Por quê? Neste momento, inclusive hoje, estou participando de uma reunião com o Cefaz, como a convite deles, das empresas de tecnologia que vão participar pela primeira vez presencialmente, e a gente está acompanhando as definições ainda de negócio. A gente não tem fechado ainda quais vão ser os modelos de split payment. A gente pode antecipar que a tendência é que a gente tenha os 2 tipos aí que foram já divulgados no mercado, né, que é o simplificado e o completo, que basicamente a diferença de um do outro é que o simplificado ele estabelece uma alíquota padrão e faz um corte no meio de pagamento diretamente naquela operação comercial. E o completo, além desse corte acontecer, ele vai ser uma tarifa específica daquela operação, descontando os créditos. Então, são questões que a gente está discutindo de viabilidade técnica. Então, neste exato momento, a gente está discutindo como implementar, de que forma dar rastreabilidade para a operação e como fazer essa separação. Ainda não está fechado. É como eu disse, como é a arrecadação no ano que vem, nós temos esse ano de 25 para arredondar toda essa decisão e vai ser envolvido o mercado. Hoje à tarde, inclusive, na reunião que eu vou voltar após o estúdio para lá, a gente vai receber algumas empresas já selecionadas pelo secretário da API para discutir umas primeiras questões. Ou seja, não está sendo feita uma discussão só fisco. A gente está envolvendo as empresas para a gente analisar e sempre com a mesma premissa, minimizar impactos. Só Claro. destacando que todas as soluções estão sendo consideradas. É um processo que não sai dessa tecnologia definida pelo CERPRO. Ele é uma tecnologia e um modelo que está sendo construído em conjunto com as empresas de tecnologia. O CERPRO, em determinado momento, ele passa também a ser o seu integrador de ferramentas e de soluções que estão lá fora. Né? Nós não estamos querendo inventar aquilo que já está pronto. Né? Então, nós estamos pegando o que tem de melhor ocorrendo, experimentando, realizando intervenções, realizando o exercício, se aquela tecnologia se adequa, e depois construindo e validando com todos os órgãos, com todas as instâncias. Então, é um modelo que, ao final, trará o melhor resultado. Isso é importante deixar claro. Não tem será desta forma. Tem um processo de participação, um processo de discussão, um processo de construção coletiva.
né, para que isso é fique muito bom. de uma forma também escutando o microempresário, escutando, né, todas as classes, para que a ferramenta, a plataforma, ela seja inclusiva. E Amorim, na sua visão, nesse momento, inclusive, de debate e tal, quais são os maiores desafios tecnológicos que vocês visualizam como os mais impactantes no momento e que precisa, digamos assim, ultrapassar para chegar no objetivo? Acho que está tudo muito bem planejado, muito bem controlado, né? Os aspectos de segurança são super importantes, os aspectos, né, do sigilo desse material todo, dessa arquitetura, né? O modelo como foi pensado, né, de integração, ele é flexível, então ele também traz, né, para o contribuinte, para o cidadão, um conforto em usar. Acho que os grandes desafios, né, é realizar, né, o acompanhamento, realizar toda a construção da plataforma com aquilo que o colega trouxe, né? As mudanças vão ocorrendo e a gente precisa atualizar rapidamente e produzir rapidamente, né, os resultados na arquitetura, na plataforma. Não tem nenhum grande... não tem nenhuma bala de prata, não tem nada que... Nenhum gargalo tecnológico. Nenhum gargalo. A gente planejou muito para estarmos onde estamos hoje e estamos executando o cronograma muito à risca. Perfeito. Se quiser complementar... Nesse planejamento, né, presidente, tem uma questão muito importante que o CEP fez. Iniciamos a reunião de hoje falando do lucro do CEP do ano passado. E mesmo assim, fizemos um investimento forte no ano passado para a gente ter a nossa nuvem soberana de governo. A nuvem soberana de governo é o nosso pilar para a gente conseguir a necessidade de elasticidade do projeto. Então, todo o projeto está pensado em containerização, vou falar um pouco de tecniquez aqui, para garantir essa capacidade de se modificar, ter uma metamorfose de desempenho de acordo com o throughput de informação que chegar. Estimamos aí para 2026 um volume da ordem de 13 a 15 bilhões de documentos mês sendo processados na plataforma. Isso carece de uma demanda forte, computacional, bem definida, que a gente já está com ela dentro de casa, sendo configurada nesse exato momento. Ele é soberano, ou seja, né, tecnologia nacional. Tecnologia de parceiros nossos dentro do nosso ambiente computacional do CEP. 100% nacional, 100% do território nacional. Perfeito. Excelente. Eu vejo que trabalho que não vai faltar, né? Não tem faltado, não. O pessoal estava assim, suas empresas estão trabalhando. Tem muita gente trabalhando para aqui. E aqui em Brasília, no setor público, também é um grande desafio. Agora, infelizmente, o tempo está acabando. Eu vou fazer o encerramento. Queria agradecer muito ao Amorim, Robson, por dedicarem o seu tempo aqui. Também queria agradecer a Kaliane por estar coordenando o podcast que só fala sobre split. Então, gente, é um podcast sensacional para quem não conhece. Muito obrigada. Ao Rafael, que também está coordenando tudo isso, e ao Lucas, que está no front com as empresas, ajudando a implementar essa reforma no dia a dia. Então, é um trabalho para todo mundo, inclusive do meu lado de comunicação. Se você não conhece ainda o portal da Reforma Tributária, vou deixar o QR Code aqui na tela, que ele vai colocar, para vocês assinarem a nossa newsletter. Ela é gratuita e a gente faz a melhor curadoria sobre reforma tributária diretamente de Brasília. Quero agradecer a todos e até a próxima.